Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Hoje vamos meditar a respeito de nascer de novo. Você já nasceu de novo? Nós já nascemos de novo? Afinal, o que é isso? Quando acontece isso? E o porquê de isto ser necessário? Nós vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus encontrando-se com o principal Judá e, procurado por ele, fez essa pergunta para Jesus, que como ele poderia fazer os sinais que fazia se realmente não fosse da parte de Deus. E a resposta de Jesus foi que é necessário nascer de novo. Bom, então vamos acompanhar o texto e a gente vai começar a entender o que quer dizer esse ensinamento de Jesus de nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pois muito bem. Daqui nós damos o pontapé inicial para todo o contexto desta conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então, Nicodemos, um homem dos principais, né, de Judá, dos judeus. Então, um homem culto, um homem instruído nas escrituras, porque nós vemos isso no verso 10, Jesus dizendo para Nicodemos. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Pois bem, então aqui está a resposta de quem era Nicodemo. Um homem também que estava no nível, no status de mestre em Israel, em Judá, em Jerusalém. Um homem instruído na lei, um homem instruído no todo o conhecimento de Deus no Antigo Testamento, na época em que Jesus vivia. Então, Jesus diz para ele que ele deve nascer novamente. Aí deu uma confusão na cabeça desse homem, porque esse homem já era um homem velho, provavelmente 60, 70 para cima, porque jamais um mestre poderia, em Israel, poderia ser reconhecido com menos de 40 anos. Mas 40 anos era uma idade ainda muito nova para quem realmente alcançaria o nível de rabi, de mestre, em Israel. De modo que aquele homem, com toda aquela idade, com toda aquela experiência de vida, com toda a sabedoria da lei dos profetas, não entendia o que Jesus dizia, pelo simples fato daquilo ser novo para ele. Então, a gente já aprende uma coisa aqui. O que é novo para nós, às vezes é estranho, pode parecer estranho. A gente não compreende o que é novo. Então Jesus está dizendo para aquele homem
algo novo, que até então ele não sabia, ele não conhecia. Até então, ele desconhecia, porque na lei que ele conhecia, não havia esse negócio de nascer de novo. Então, o que acontece? A curiosidade levou ele a buscar a Jesus no meio da noite, um lugar onde ele não poderia ser visto pelos os pares deles, os mesmos que frequentavam os mesmos lugares, a sinagoga, o templo, porque ele tinha que fazer escondido, porque Jesus não era bem visto no meio dos judeus, dos fariseus, dos religiosos. Então, ele busca Jesus e ouve isso. Mas qual a novidade aqui que surpreende? É o nascer de novo. Porque através do novo nascimento, Jesus afirma e diz que só assim poderemos ver o reino de Deus. Então, todos nós sabemos que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus neste mundo físico onde nós habitamos, vivemos, o reino de Deus ele não é material, ele não é palpável, ele não é um objeto onde a gente possa pôr ali toda a nossa confiança e a nossa capacidade de ver, reconhecer e fazer parte. Ele é espiritual neste mundo. Então, não é possível vê-lo com os olhos naturais, diferentemente de qualquer objeto que a gente olha, reconhece, vê, isso é aquilo outro, esse tem o nome disso, esse é conhecido por aquilo outro, esse é diferente desse. Então o reino de Deus não é visível, a primeira coisa. Então a coisa mais difícil, que é estranha para a maioria das pessoas, é fazerem esse entendimento, essa transição entre o natural deste mundo e o físico e o espiritual de Deus, o que não é visível. Então aquele homem é surpreendido que ele não pode ver o reino de Deus. Mas por que ele não pode ver o reino de Deus? Se o reino de Deus, na concepção daquele príncipe judeu, daquele mestre, todas as obras dele o credenciam como alguém que é digno do reino de Deus. Por exemplo, ele cumpria, esforçava-se para cumprir as leis de Moisés, as leis que regulamentavam Israel naquela época em que Jesus esteve lá. Ou seja, ele era fiel nos seus dízimos, ele era fiel nas suas ofertas, ele era fiel nos seus sacrifícios, ele era fiel em toda a guarda do sábado, ele era fiel nos ensinos da Torá, das leis de Moisés. Então, para ele, ele se via como alguém que estava muito bem com Deus, que ele era um participante desse reino de Deus. E, principalmente, irmãos, aquele templo onde eles ministravam os sacrifícios, o sacerdócio levítico para Deus, ele representava o reino de Deus na terra. Porque aquele templo foi instituído ou permitido por Deus para que ali a presença dele se fizesse. Então, o reino de Deus estava ali figurativamente naquele templo, porque a presença de Deus fazia naquele lugar. A oração de Salomão em 2 Crônicas, no capítulo 7, encontramos um relato onde que Deus diz que ele fará morada, presença estará com o povo dele por meio daquele templo. Pois bem, Jesus, quando veio, ele anunciou que o reino de Deus era chegado. Então, algo novo estava se apresentando a Israel, a Judá, a Jerusalém, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso aquele homem não entendia as palavras de Jesus. O que é ver o reino de Deus? O reino de Deus é espiritual. Então, todo ensinamento de Jesus
ele tem princípios espirituais. E se nós conseguirmos aprender o que ele está dizendo para nós e colocarmos a nossa vida na prática dessa palavra, nós vamos viver as palavras espirituais de Jesus. Jesus, em certo momento, disse para os que os assistiam: aqueles que guardam e praticam os mandamentos dele são os que o amam. Então, nós estamos vendo pessoas que amam a Deus, guardam e praticam os mandamentos de Jesus, são capazes de ver o mundo espiritual. Por exemplo, Jesus, ele pode, pelo Espírito Santo, ele pode nos dar um clique na mente, um entendimento. Isto é uma visão do reino de Deus a respeito de alguma coisa que nós temos que fazer por nós ou por alguém, por um próximo. Deus nos dá uma visão no mundo espiritual que está totalmente fora do tempo em que a gente vive. Quer ver o exemplo disso? Nós temos o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele conseguiu ter revelações de tempo futuro, onde que o anjo que falava com ele disse: Daniel, cerra essas palavras desse livro, porque elas são para o tempo do fim. Nós temos José, que sonhava e os irmãos e a família dele não acreditavam nele, e ele se tornou o filho, se cumpriu nele como um filho que matou a própria fome da família e do seu povo, mas ele sendo governador do Egito. Pois é. Então, esse ver o reino de Deus é estar sempre além do nosso tempo, estar sempre além daquilo que a gente pode ver. Qual foi o problema de Nicodemos? A palavra dele diz o porquê Jesus respondeu que ele tem que nascer de novo. Porque ele disse assim, ó, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Sabe o que Nicodemos via em Cristo? As obras que ele fazia. Só essas obras podiam ser feitas por alguém enviado por Deus. Sim, nós devemos ver as coisas, mas não podemos nos guiar pelas nossas visões. Não podemos nos guiar com Cristo pelo que ele faz apenas. Mas devemos nos guiar com Cristo, por Cristo, pelo que ele diz. Então Nicodemos estava focado no Cristo que fazia as maravilhas. Qual o grande número de pessoas que nós conhecemos que só veem o que Jesus tem feito na vida delas? Porque quando Jesus não faz as coisas na vida delas, Jesus não serve, não presta. Mas todo ensino de Jesus é para que a gente aprenda e não somente ver. Aí Jesus vai dizer assim: se creres, verás a glória de Deus. Ele disse isso para Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro, que perguntou para ela se ela acreditava que o irmão dela ia voltar à vida. E ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Cristo, a gente acredita, aí a gente vê as coisas acontecendo. Porque o reino de Deus se manifesta, sim, com a palavra de poder pelo Espírito Santo, mas também com os efeitos desta palavra que, movida pela fé, realiza essas obras maravilhosas que Nicodemos viu. De modo que Jesus o repreende por causa disso. Nicodemos, você só está me procurando pelo que eu faço, pelo que você vê eu fazer. Não, Nicodemos. Você tem que entender que você tem que me procurar quando entender o que eu digo. Esse é o grande problema de muitos nossos irmãos em Cristo. Eles vão para alguns lugares que chamam casa de Deus, templo de Deus, casa de oração, para ver se veem alguma coisa.
para ver se algum milagre ali mexe com a vida deles, muda a vida deles. Não, o que vai mudar a vida deles, o que muda a nossa vida é o entendimento da palavra de Jesus. Então na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, ele está inserido dentro da ideia de que, olha, você está no Velho Testamento. Você está na velha aliança. Por isso você precisa nascer de novo. Porque Cristo não é a continuidade da velha aliança. Como alguns acreditam que Jesus cumpriu toda a lei para que ele desse continuidade à lei. Não, a lei de Moisés, que foi dada por Deus a Moisés, ela acabou porque Jesus cumpriu a lei, finalizando. Ele exclama na cruz: está consumado. O que está consumado? Está consumado o fim da guarda do sábado. Está consumado o fim do sacrifício de animais, do sangue de animais. Está consumado a lei de Moisés que penalizava e matava as pessoas por simplesmente desobedecê-la. Então, isso a gente vai encontrar no capítulo 7, 8, 9, 10 de Hebreus, da carta aos Hebreus, dizendo que o sacerdote de Jesus é maior que os anjos, maior que a lei de Moisés, maior do que todos esses homens. Então, o Nicodemos não tem condição de entender porque ele é um homem que está na lei antiga. Meus irmãos, talvez vocês não tenham visto ainda o reino de Deus na vida de vocês. Porque vocês ainda estão incluídos em um mundo que ainda lhes ofertam muitas leis. É regra para isso? É regra para aquilo? É mandamento para isso? É prática disso? É ritual para aquilo outro? Talvez as pessoas não consigam ver o reino de Deus porque não conseguem entender o que realmente Jesus representa na vida delas. Então, prosseguindo o texto, ele questiona Jesus: como eu vou nascer de novo já sendo um homem velho? Irmãos, é óbvio que ninguém nesse mundo vai voltar o tempo e voltar para a barriga da sua mãe, o ventre da sua mãe, para poder ali renascer outra vez, nascer de novo. Isso é óbvio. Então, se isso não é possível fisicamente, do que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo de algo espiritual. E onde que a gente entende que isto é espiritual? Jesus vai dizer que aquele que de verdade, na verdade te digo, que se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que que Jesus está dizendo? O que que Jesus ensinou para os discípulos, ensinar para nós? Quem crer e for batizado será salvo. O que que representa este batismo? Água e Espírito. Meus irmãos, fisicamente, nós nascemos no ventre das nossas mães. Somos gerados ali dentro. E dentro desta barriga, desse ventre, existe um líquido. E esse líquido é como água. Então a criança se desenvolve dentro desse líquido de uma água. E quando esta água se rompe no ventre das nossas mães, é que está na hora da gente nascer. E ali a gente, envolvido pela água, e nasce esse mundo verdadeiramente, simbolicamente, como pelo Espírito de vida. A gente passa a respirar. O Espírito é o fôlego de vida. A gente ali passa a respirar, a ter o fôlego nesse novo nascimento. Então, mas isso é o contexto natural, o conceito espiritual. O contexto espiritual
é de que, quando nós passamos pelas águas, é o mesmo processo. Saímos de uma água para respirarmos o ar do novo Espírito Santo de Deus. É disso que Jesus está falando para aquele homem, Jesus está falando para cada um de nós hoje. Muitos não nasceram desta água e nem desse Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Entendam que quando a gente passa pelo batismo, esse processo nos faz nascer espiritualmente diante de Deus, não diante dos homens. O batismo, ele não é para mostrar para as pessoas que, olha, esse fulano, essa fulana agora é de Deus porque batizou, tem até certificado de batismo. Não é isso. É no sentido espiritual. Diante de Deus, você é uma nova criatura. Deixou de ser a criatura para ser filho de Deus. Bom, aquele homem não experimentou isso, por isso ele não pode saber. Mas nós que nascemos de novo, passamos pelo batismo, segundo Cristo nos ensinou, a gente tem que ter compreensão disso. Sabe, Jesus, quando disse para Nicodemos, nesse verso 10 que a gente leu, você é mestre em Israel e não sabe disso. Por que Jesus está falando assim com o Nicodemos? O Nicodemos, como mestre, tinha obrigação de saber isso. Mas aí você vai perguntar, Carvalho, eu também não sei. Por quê? Porque lembremos do capítulo 2 do profeta Joel. Ele vai dizer que haveria de chegar o dia em que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Pois é, nasceriam do Espírito. E isto está no profeta Joel, e este mestre da lei e conhecedor dos livros dos profetas deveriam saber dessa profecia. E ele não sabia, ele simplesmente negligenciou uma profecia de Deus que hoje para a gente é supernatural. Mas a gente tem que entender que para a gente conhecer o reino de Deus, a gente tem que ter a nossa mentalidade transformada. Nascer de novo aqui dentro, porque tudo que Nicodemos não tem é uma nova mente. Você e eu somos a mesma pessoa de quando nascemos, mas conhecemos Cristo, a nossa mente foi transformada segundo a explicação e o entendimento que as palavras de Jesus nos dão. Por isso que nós dizemos somos novas pessoas em Cristo, porque nós agora entendemos o que essas palavras estão dizendo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer em suma desse encontro de Nicodemos com Jesus é dizer que se nós nos convertemos a Cristo e se as nossas mentes não forem transformadas ou não foram transformadas segundo a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, nós não nascemos de novo. Nós estamos como Nicodemos. Quer ver agora por que muitas pessoas não nascem de novo? Não querem ter um novo entendimento? Vamos lá. Vamos ver no verso 19. Olha o que Jesus responde. Ensina-nos. Responde a Nicodemos e ensina para nós. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus. E os homens amaram as trevas. O que é as trevas? A mentira, o engano, a negação do que a luz. Amaram o mal do que a luz, que é o bem de Cristo. Porque as suas obras eram más. Você está entendendo agora por que Jesus diz que algumas pessoas não renovam suas mentes? Porque dentro delas suas obras são más. E o que é a obra má, irmãos? A obra má é tudo aquilo que a gente não quer que saia da gente. Olha o que Jesus continua dizendo, porque todo aquele que faz o mal
aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam provadas. Então as pessoas não querem assentar o Novo Testamento de Cristo, as boas novas de Jesus, querem ficar no Velho, porque as suas obras mais não podem aparecer. Existe algo dentro delas que não querem que apareça. Não quer que seja revelada. Não quer que venha a ser conhecida pelas pessoas. Por isso, a mente delas aprisionarão elas e diz Jesus que elas são consideradas pessoas más. Pessoas que não vão poder ver o reino de Deus porque elas não deixam Jesus, a luz do entendimento de Jesus, entrar na vida delas. Fazer parte da existência interior para se manifestar no exterior delas. Porque elas não querem que aquilo que está dentro dela seja revelado. Muitas pessoas, infelizmente, estão em lugares se comportando como religiosos, como Nicodemos, frequentando o templo, mas não quer de modo algum que Jesus revele o mal dentro delas. Nós falamos de Jesus, nós explicamos para elas essas palavras, nós ensinamos o que Jesus está mostrou para nós e nós estamos mostrando para elas, que elas precisam mudar, que elas precisam nascer de novo. Não adianta passar pelo ritual do batismo nas águas, aceitar Jesus, passar pelas águas e a mente continuar a mesma e o mal dentro delas. Porque aquele que faz o mal aborrece a luz. A luz é Jesus. Então, só pelo fato da gente não querer mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de entender a nossa vida e a vida que a gente vive, estamos aborrecendo a luz que é Jesus. Então, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E então, quem entende as palavras de Jesus e as recebe, ele nasce de novo. Gente, o novo nascimento aqui é uma nova concepção de entender a vida, as coisas, é olhar segundo o padrão do ensino de Cristo e aplicar nas nossas vidas. Aí, as nossas boas obras nos mostram que nascemos de novo. Porque algo tem que mudar na nossa vida. Não adianta ficar como um religioso por toda a vida dizendo amém, aleluia, glória a Deus, e no fim de tudo ser alguém que não vê o reino de Deus. O reino de Deus está aí, meus irmãos. Ele está instituído no meio de todos nós. Porque o reino de Deus, ele veio para nós no momento em que a gente abriu a nossa mente, o nosso coração para seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que seja possível, cada um de nós, repensarmos a nossa caminhada, buscarmos a Jesus como Nicodemos buscou, talvez no meio da noite, na nossa casa, na nossa cama, e perguntar, Senhor, eu não entendo o porquê disso na minha vida. Por que é assim? E Jesus pode dizer, você talvez não tenha nascido de novo. Talvez você ainda seja uma pessoa que é muito mais nascida da carne e ainda não nasceu do Espírito para crer em coisas muito maiores que mudarão a sua vida e a sua mente para todas as coisas que Cristo ainda vai falar e mostrar. Por isso, Pai, obrigado em nome de Jesus, que seja possível todos aqueles que assistam este vídeo possam compreender um pouco mais acerca do que é nascer de novo em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus.